Olá, hoje começamos mais um Auri Xavier Convida. E hoje, com Duda Paulina, nossa arquiteta, nós vamos ter um bate-papo aqui sobre a valorização do imóvel feito com um arquiteto. Duda, o que é que você considera essencial no projeto arquitetônico residencial ou comercial? Então, o projeto, né? Para mim, o essencial é o projeto. Por quê? Seja ele residencial, comercial, a gente sabe que a gente está lidando muitas vezes com sonhos. Às vezes é um investimento da vida da pessoa. E aí, sem o projeto, você muitas vezes começa, tem aquele retrabalho de estar chegando no finzinho da obra e não deu certo. Um quarto ficou pequeno, ou o estoque ficou muito grande. Então, com o projeto, eu consigo saber exatamente quanto eu vou gastar nesse projeto, até para me planejar financeiramente e ter as necessidades atendidas, seja de uma casa, seja de um comercial. Tudo isso que Duda Paulino falou agora foi tantos questionamentos que eu tive, eu mesma tive, ao visitar várias casas, ou até pontos comerciais também, ou para avaliar, ou até mesmo para vender. Que quando eu cheguei em algumas casas, Duda, as casas não foram projetadas por um arquiteto, e eu vejo que foi investido uma grana, porque são casas que têm um porcelanato que eu vi que foi caro, e alguns materiais de construção que foi caro, porém está meio sem contexto. E Uhum. eu penso, meu Deus, essa pessoa iria investir menos e ficar Isso. um projeto muito melhor. Por isso que veio a ideia de convidar a Duda para ela explicar bem melhor, porque é quem entende mais de Uhum. projetos, e falar para o pessoal que o projeto não é como é que eu lhe digo? Não é um luxo. O Uhum. projeto realmente é uma necessidade. Por quê? É como o Duda acabou de falar. Se eu tenho um projeto na mão, eu tenho pelo menos uma base mais assertiva de quanto eu vou investir nessa casa. Se eu começo sozinha, eu não tenho eu não tenho esse valor, e eu vou começando, daqui a pouco eu paro porque o dinheiro acabou. Eu não sei quanto era, eu não sei o que era que eu ia investir, e com o projeto na mão, aí você sabe, tem uma base, não é, Duda, de Isso. quanto você vai investir. Exatamente. Eu acho que a cultura que ainda tem muito hoje é achar que arquiteto é coisa para rico, só para rico. Mas o valor de um projeto, ele não chega a ser 5% do que você gasta em uma obra. Então, é um investimento. A gente já chegou também em muitos casos de casas que a gente chega e tá lá um super porcelanato, tá às vezes um quarto muito grande, uma cozinha muito pequena. Então, a gente não consegue dizer isso um imóvel de alto padrão. Por mais que os materiais sejam caros, sejam bonitos, mas não adianta eu ter um quarto ali que eu não vou ter uma iluminação lá dentro dele. E quem está construindo não vai pensar nisso porque não é a área dele. Então, por isso que é muito importante ter o projeto. E não só na questão de deixar ele funcionar, mas tem toda uma parte burocrática atrás, que é legalização e prefeitura, tudo isso que o arquiteto vai viabilizar isso também. Que isso é muito importante. Uhum. Duda passou agora uma informação bem legal, porque eu estou com um caso agora que a pessoa quer comprar a casa, mas a pessoa quer o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, todos os projetos. E cadê esses projetos? Aí agora o que é que vai fazer? Depois de pronto é bem mais difícil, não é, Duda? Isso. Mas a pessoa vai ter que contratar um engenheiro, porque já é um prédio, um engenheiro e um arquiteto para fazer tudo isso. Quer dizer, não quis investir no início Vai ter e que vai ter investir que no fim. investir agora, porque as pessoas pensam que não, mas é muito importante, não Isso, é, Duda? exatamente. Entrando nessa parte burocrática, nós pegamos muitos casos que a pessoa começa a obra por conta própria, chega lá a prefeitura, cadê, o alvará? A Não licença de tem, construção, não tem. exatamente. Aí vai correr atrás de um arquiteto, só que a casa já está lá feita. Então a gente tem que entregar para a prefeitura como foi feito, podendo ter feito ela pensada, pensando em quem vai morar lá, como é que vai ficar quarto, como é que vai ficar a cozinha. E ela vai gastar agora um pouco mais só para fazer essa legalização, podendo ter gastado desde o início para um projeto pensado para ela, para a família dela, ou seja, para o comércio dela. E agora há pouco eu estava conversando com o Duda sobre casas de alto padrão. E Duda me falou um assunto bem interessante. Ela disse, Saurinha, hoje em dia, casas de alto padrão não só são casas mansão,
são casas também, Minha Casa Minha Vida, mas Isso. que atenda à necessidade, não é, Duda? Isso, exatamente. No nosso escritório nós temos exemplos de casas da Caixa, que são casas de alto padrão. Nós fizemos casas de alto padrão. Por que a gente chama alto padrão hoje? Não são as casas que vai estar lá com a maior porta na frente, com o material mais bonito ou mais caro. É uma casa que ela é pensada para quem vai morar lá, para a necessidade do marido, da esposa, do filho, da filha. Às vezes o alto padrão da esposa é ter um closet que ela vai poder colocar todas as bolsas delas, todos os sapatos. Então, se ela tiver uma casa lá que é a casa maior que existe, mas não vai ter lá o closet dela bem pensado para a necessidade dela, isso para a gente não se torna mais alto padrão. Mas se eu tenho uma casa que vai atender minha necessidade, seja minha filha ter uma brinquedoteca que ela gosta muito, isso sim vai tornar a casa alto padrão, tornar ela pensada para quem vai estar morando ali. Nas necessidades de Isso. cada morador da casa, não é? Exatamente. E Aí- cada família tem uma particularidade. É como a gente estava falando, às vezes vamos para o alto padrão de mansão, às vezes tem gente que gosta de uma banheira, de uma jacuzzi, Isso. tem gente que não gosta, Exato. ou na casa Minha Casa, vamos dizer, na Minha Casa Minha Vida, às vezes a pessoa quer na frente uma área de lazer com uma churrasqueira, Isso. já tem gente que não quer, e cada um tem sua necessidade e atendendo a cada necessidade, torna-se alto padrão porque é para o meu conforto. Exatamente. Não é? A gente sabe do investimento que é uma construção, e aí você vai entrar na casa, vai morar lá, e em algum momento você pensa, poxa, eu poderia ter construído dessa forma, poderia ter feito uma areazinha gourmet aqui e não ter. Isso já não se torna um investimento bem feito, porque está faltando algo. Duda, na sua concepção, quais os maiores erros de uma obra? Sem um projeto pode vir uma sucessão de erros, né? Um desencadeia o outro, geralmente. Mas o que a gente mais vê são espaços mal dimensionados. Às vezes a gente faz por conta própria e começa, vou fazer aqui, deixar essa metragem para a garagem, cozinha, quando vai chegar no seu quarto, não tem mais espaço, ou cabe a cama ou guarda-roupa. Isso realmente acontece. Eu tenho um caso desse. É incrível, assim, pra gente que trabalha na área, a gente fica, meu Deus, por quê? Eu vou ter que derrubar a parede, sair derrubando parede e voltando, aí você tá gastando para derrubar e subir de novo. Por isso que arquiteto não é um gasto, mas acontece muito. É um investimento. Isso. Eu tenho uma casa agora que foi feito o seguinte, os quartos estão no poente, aí o banheiro está na sala, mas só que é uma casa que foi investido muito. Aí eu conversando com a proprietária, ela disse, Laurinha, meu Deus do céu, ela está arrependida demais agora. Mas é complicado não contratar o arquiteto ou a arquiteta. Muito, porque são pormenores que nós pensamos em tudo. Por exemplo, a gente também pegou casos de quartos que estavam locados no lado quente da casa, que era só uma questão de jogar os quartos para o lado de cá, mas por não saber, jogou para o lado quente. Não tem quem fique no quarto durante o dia, se eu quiser ficar, ou gastar muito com ar-condicionado. Mas aí são coisas muito simples que não é um gasto maior para fazer aquilo. É só uma solução bem feita, bem pensada. Para isso existem os arquitetos, Exatamente. as arquitetas. Exato. Duda, tem outra situação também que eu vejo. Às vezes o pessoal diz, não, eu vou querer, eu vou citar na praia. A gente tem um condomínio lá que tem a beira-mar e é bem extenso. Aí, às vezes, o pessoal diz, não, eu vou comprar o terreno lá atrás porque é mais barato. Aí, às vezes, o terreno mais na frente vai ser o quê? 10% mais caro, 20%, eu vou colocar 20% mais caro. Uhum. Só que é o seguinte, o mesmo valor que você vai investir na obra, ou mais na frente ou mais atrás, vai ser o mesmo. Uhum. Aí, quando você, no futuro, vai vender essa casa lá atrás, sem ser mais pertinho da praia, o valor é outro, bem menor. É muito mais, entendeu? Aí, às vezes, o pessoal faz uns investimentos, ou então, vamos dizer o seguinte, eu vou fazer uma casa de alto padrão em um bairro que não tem muitas casas de alto padrão lá, entendeu?
mas eu quero minha casa aqui. Aí quando vai vender, diz, não, Aurinha, mas eu investi aqui não sei quantos R$ 1.000, eu quero Uhum. vender por esses tantos R$ 1.000. Eu digo, mas não tem quem compre uma casa de alto padrão num bairro popular e que vai Sim. pagar a mesma coisa. Aham. Aí é outra situação que não está na arquitetura, mas está no Uhum. investimento imobiliário. Quando forem fazer, a não ser que você ame muito esse bairro e diga "É aqui que eu quero. E um dia, se eu Uhum. quiser mudar desse bairro, eu não vou vender a Uhum. casa pelo que eu investi. Não é? Sim. Tem investimentos que a pessoa tem que pensar bastante antes de fazer. Eu acho que até a questão de você ter em mente, será que eu penso vender futuramente? Então já vem várias outras questões juntos, que a gente também entra junto, não é só o projeto em si. A gente pega casos também que o cliente, ó, eu quero investir em tal condomínio, não sei qual terreno comprar. A gente dá essa orientação, porque tem a questão solar que a gente vê, às vezes tá bem localizado, mas é uma casa que está pegando quase toda no poente. Então, a gente vai ter que investir mais na casa para poder barrar essa questão do sol. E aí, como você falou também, lá na frente é um pouquinho mais caro, mas se eu penso em vender futuramente, qual eu vou vender mais caro? A da frente ou a de trás? É. E assim, o cliente, ele também não tem obrigação de saber disso. Por que ele vai saber disso, né? E aí entra o papel tanto do corretor quanto do arquiteto também orientar nele nessa tomada de decisão. Ele não precisa tomar a decisão antes para procurar a gente. Ô, Duda, você falou numa situação também bem interessante. A gente também tem aqui o Jardins 2, onde Uhum, eu vendo terrenos lá, e tem terrenos, porque lá não ficou totalmente poente, que é totalmente para o lado do sol. isso. Tem alguns terrenos que ficaram na diagonal, aí isso daí é com a arquiteta, e às vezes o corretor entende mais um pouco. Sim. Tem a ventilação que vem do sul, e aí às vezes a pessoa diz, eu não quero essa casa aqui porque vai ficar no poente. Uhum, Só que eu digo, olha, o arquiteto vai pegar aqui o projeto, depende da ventilação que vem, isso. a casa também vai ficar bem fresquinha, não é, Duda? Exatamente. Aí você comprar o terreno a um arquiteto que entende. E também, a gente tem parcerias. Minha filha é arquiteta, Duda também é arquiteta. Às vezes, quando eu quero vender um terreno nessa situação, eu digo, Thalita, e aí, esse daqui vai pegar uma ventilação boa, tá mais Uhum, ou menos para o lado do sol. Aí ela, não, mãe, pode vender, porque esse daí, se for fazer com arquiteto, vai ficar uma casa ventilada. sim, Aí é um certeza. mistério que você disse, gente, não é Mas mais para o como? sol? Como é que vai ficar ventilado? Aham. Aí a arquiteta é quem vai saber bem direitinho isso, não é, Duda? Exatamente. E até assim, se você compra um imóvel com a intenção de vender, o arquiteto passando essa informação para você, quando você for vender, você já vai ter uma informação para dar para o cliente que está pensando ali em comprar seu terreno, sua casa. Ele não vai ficar com esse medo, tá no poente, então acho que vai ficar quente. Não, mas a casa foi pensada já dessa forma. É. Então a gente usa vários artifícios, como abrir as áreas de ventilação em todos os ambientes, ventilação cruzada, são várias formas que não vai, digamos, a casa vai se tornar mais cara por conta disso, é só realmente soluções assertivas que a gente consegue uma casa bem interessante. É, porque às vezes você já está com um terreno no poente e diz, e agora, Isso, perdi meu terreno. Não, não, contrata Duda Paulina é, que e dá certo. que dá certo. E ela vai fazer com que essa casa, mesmo no poente, fique Sim, ventilada. Você está vendo que mistério? Não é mistério. Diga, Duda, são tudo tem estudos. solução.